Eu sou André Serafim, é, eu tenho uma trajetória que é um pouco extensa, porque é ininterrupta, ela começa a partir dos final dos anos 80 e até a atualidade. Trabalhei com diversas mídias, principalmente pintura e desenho. O meu forte, na verdade, o maior número de premiações foi sempre na área de pintura, que percorre a década de 90, praticamente quase toda, né? É, é bem interessante, eu posso começar a falar um pouquinho das principais características que influenciam o meu trabalho. É, não tem como negar que a influência é o cinema, como uma pesquisa pessoal mesmo. Desde pequeno eu sempre curti o cinema em sua totalidade, mas principalmente a questão da imagem do cinema, focando principalmente nos efeitos especiais. É, aí é um parênteses que eu vou colocar, porque faz parte de uma pesquisa e pode-se reconhecer isso dentro do meu trabalho, que são as pinturas de fundo utilizadas no cinema, são as matte paintings, e desde que eu descobri isso no início dos anos 90, eu me aprofundei e sempre tentei buscar essa composição dentro da minha pintura, dentro do meu trabalho. Algumas influências vão dos grandes gênios das pinturas de fundo do cinema, o Peter Allen Shaw e seu filho Harrison Allen Shaw, muita coisa do Mobius também, dos quadrinhos, bastante coisa através dos quadrinhos da heavy metal. Nos anos 80 eu era ficcionado por quadrinhos e acho que isso transpassa muito no meu desenho e na minha pintura. A música é outra influência muito importante no meu trabalho, que é o synth pop dos anos 80 e 90, tanto Depeche Mode, OMD, depois vai para Orbital, Kate Bush, geralmente um pouco da música mais inglesa. Artistas que me influenciaram foi tudo através da minha primeira graduação, da minha primeira faculdade, deixa eu me corrigir, que foi desenho industrial, e através do Bini e do Calderari, que nos deixou recentemente. Muito eles me mostraram do que era o potencial da arte e da imagem. A partir disso eu fui me encantando com Hopper, com David Hockney, com Caravaggio principalmente, com Egon Schiele, com Gustav Klimt, Anselm Kiefer eu gosto muito também, e tive a oportunidade de ver praticamente a obra desses artistas pessoalmente dos anos 80 aos anos 90, que eu acompanho as Bienais de São Paulo. Trabalhei com algumas modalidades diferentes do desenho e da pintura. Foi a gravura com a Denise Roman, fiz algumas oficinas com o Geraldo Leão, com a Dulce Sozinho, convites de Marcel Fernandes e Antonina. Em 2004, Hiperzoom, primeira mostra de fotografia contemporânea internacional, contou com diversos países além do Brasil, França, Espanha, Portugal, não vou lembrar mais, Estados Unidos. Foi super bacana. O Interinvenção foi uma ocupação dentro de um casarão no Centro Histórico de Antonina, com alguns amigos e artistas. Em 2007, a exposição Vazio que Dói, no Sesc, em Paranaguá, também do nosso coletivo, Beni Moura, Antônio Temporão e Marcel Fernandes. Em 2016, foi super bacana, Ícaro e o Labirinto, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, com Beni Moura e Marcel Fernandes na sala Teodoro de Bona. Em 2010 e 2013, eu trabalho como orientador de artes no Sesc Caiobá. De 2013 a 2014, eu assumo as Casas de Cultura e Casa da Música Brasílio e Tiberê, em Paranaguá, como diretor, e abro uma parceria com o museu, com o Teatro Raquel Costa, com a Câmara Municipal, fazendo coletivas e montando exposições dentro desses espaços. Nesse período também, 2013 a 2014, junto com a família Temporão, nós inauguramos a Sala Antônio Temporão com a doação de mais de 4.000 livros para pesquisa de arte que pertenciam ao acervo
do meu querido amigo Antônio Temporão. Em 2018, Juliano Antoseves, grande amigo, artista e pesquisador, realiza um trabalho para mestrado. A sua tese é em cima da minha obra que foi exposta no Museu de Arte Contemporânea, Ícaro e o Labirinto, da obra O Livro de Ícaro, arte digital na obra de André Serafim. Em 2019, no início praticamente da pandemia, entre 2019 e 2020, eu comecei a participar de algumas mostras virtuais super interessantes. A convite do Tom Lisboa, participei de Linhas Horizontais. Em 2020, 2021, a convite da Cláudia Machado Mendonça, uma grande amiga e produtora cultural, eu assumo a parte de curadoria, texto e imagem das exposições da Galeria da Maré, que é um projeto da Cláudia Machado Mendonça. Em 2019 e 2020, a convite do Tom Lisboa, eu participo da Mostra Internacional Linhas Horizontais com fotografia durante a pandemia. A proposta era um projeto do Tom Lisboa de você fotografar o cotidiano através das suas janelas, criando linhas horizontais, e ele ia colando essas imagens com artistas do mundo inteiro. Em 2020, participo da exposição internacional Homeostasis, específica de arte digital. Em 2021, participei da revista Trama, com uma exposição inédita também de arte digital, e da Alfaiataria Cultural em Curitiba, numa mostra que foi meia presencial e meia virtual pela rede de internet. O que é bacana destacar, ao longo desses mais de 30 anos de produção, eu participei de várias oficinas, vários minicursos. Eu fiz curso de pintura e desenho com Dulce Ozinski nos anos 90, com a Branca de Oliveira de gravura contemporânea, com Geraldo Leão, desenho e história da arte contemporânea. Fiz um curso com o Fernando Cocchiarelli, o curador da Bienal Internacional de São Paulo, o minicurso Quem Tem Medo de Arte Contemporânea. Fiz também litogravura com Denise Romano, Solar do Barão. Fiz mais cursos também que envolviam sempre pintura ou desenho no Festival de Inverno. Além da formação em desenho industrial na PUC, nos anos 80, em 2012 eu ingressei na UFPR Litoral e fiz o curso e me graduei em licenciatura em arte. E a parte digital foi bem instintiva. Em 2004, comecei a pesquisar sobre softwares digitais, sobre fotografia mobile, e fui me especializando mais instintivamente mesmo. Eu não fiz nenhum curso na área digital, mas eu acredito que a formação de desenho industrial, a formação que vai para a publicidade, me deu esse know-how para eu pesquisar e entrar no universo digital, que hoje é um dos carros-chefes também do meu trabalho. Também de diversos livros de arte que eu tenho feito desde 2004. Começou com O Vento e a Colina, ao qual eu fiz uma parceria com meu grande amigo e compositor Leonardo Damião. Eu convidei ele para fazer a trilha sonora dessa obra que ainda é inédita. São 104 pranchas em tamanho A3 de desenho e poesias autorais. E de 2015 até recém, para começar uma nova produção, eu venho trabalhando nesses livros de arte, eu chamo de narrativas visuais, que são meio que roteiros também de cinema, que é um curto, né? Meio quadrinhos, e eu vou fazendo esse mixad média de diversas composições, desenho grafite, desenho caneta, desenho nanquim, bic de pena, aquarela, pintura, fotografia mobile, e vou incrementando e colocando nesse trabalho que eu venho desenvolvendo atualmente. O ano passado ainda fiz algumas pinturas. O que me motiva mesmo é o desenho, o cinema e a música eletrônica. São os três elementos que não saem, né, do meu cotidiano, do meu cotidiano de produção e do meu cotidiano diversificado mesmo no dia a dia em casa. Então, eu sempre gosto de colocar que a questão do que vem acontecendo no planeta,
esse processo mundial, né, chamado de pandemia, me deixou mais dentro desse universo digital. As produções que acontecem de 2000 e... Vou voltar um pouquinho antes da pandemia, de 2015 para cá, eu começo a desenvolver paralelamente a questão das gravuras e ilustrações digitais com o meu trabalho de desenho dos livros, né, de arte. E eu acabei fazendo muitas séries, elas estão disponibilizadas em alguns sites que eu montei. As últimas são os pequenos livros, são uma série de 7 pequenos formatos de livros de ilustrações digitais e que são mais de 40, 60, às vezes quase 100 imagens por pequenos livros. E achei que esse é um caminho super legal da rede de poder estar proporcionando essa fruição da produção, visto que, principalmente no litoral, ou pelo menos nas cidades que eu atuava no litoral, os espaços ainda permanecem fechados, né? Então, os projetos não pararam porque eu acabei migrando para dentro da rede. Para 2022, agora em 2023, estou com outra série de desenho de livro de arte que devo começar ainda semana que vem, provavelmente. Estou preparando o arsenal. Eu tenho um processo que é muito específico. Eu seleciono primeiro o material, depois eu seleciono trilha sonora, depois eu me dou um tempo para assistir alguns filmes e limpar, né, todo o meu processo criativo vir bem puro. Falando um pouco sobre a questão do livro de arte, livro de artista, são os estudiosos hoje têm algumas nomenclaturas específicas, mas ela permeia entre livro de arte, livro de artista, e eu chamo também de narrativas visuais, são as minhas narrativas visuais. A influência, com certeza, são os quadrinhos, que é a minha fonte de inspiração desde que eu era pequenininho. O Juliano super escreve nisso na tese dele, ele captou numas entrevistas, né? Eu tinha até uma conta minha, pessoal, criança, meu pai abriu uma conta numa banca de revista no centro de Paranaguá, na Praça dos Leões, na Banca do Baiano, e porque eu era aficionado por quadrinhos, muito aficionado. Eu tenho muito gibi até hoje, para vocês terem noção. E essa influência, claro, vem. Tanto que a minha própria pintura ela se baseia muito nisso. Eu nunca faço uma tela, geralmente são 3, 6, 9, elas são várias e acaba sendo uma sequência. Acredito que tem muito isso de uma pesquisa também que eu gosto, que é a questão da arte sequencial. É uma modalidade específica, né? Não só da arte, mas também da questão das HQs, mas na história da arte, grandes nomes das artes visuais trabalharam com essa modalidade. Tanto com estilo, com lito, com desenho, de Goya, a outros nomes, trabalharam com a arte sequencial. A minha pintura ela é muito voltada na arte sequencial. Geralmente você tem que ler a minha pintura em uma, duas, três, mesmo que ela possa ser vista e analisada individualmente, mas ela cresce muito mais quando você vê na sequência. Eles são histórias mesmo que você vai ter que ler, né, ler as imagens, página por página. Eu insiro muito a questão da parte textual, porque eu desenvolvo até uma escrita específica para o trabalho. Eu sempre fui muito assim, irrequieto e ativo desde pequeno. Eu produzo desde pequeno, sem saber o que ia acontecer. A minha descoberta da arte foi muito pequeno, muito jovem, no extinto Conselho de Cultura em Paranaguá. Havia um curso, eu fiz uma prova, por incrível que pareça, de todo mundo, eu fui o único que passei, e aquilo me despertou algo que eu não consigo interromper essa produção. E essa produção, voltando, que ela é intensa mesmo, porque eu gosto muito de desenhar, gosto muito de produzir,